com alegria nós chegamos até você com o programa Andando com Cristo, aqui na TV Grandourados, a TV da família Douradense, e saber que é uma alegria também poder compartilhar a palavra de Deus com você a cada dia. Esse programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados, bem aqui no centro da nossa cidade, também chamada Igreja do Relógio, que há 90 anos, quando chegaram os primeiros missionários aqui, começaram as primeiras ações da igreja nesta cidade e na região. Então nós temos muita gratidão a Deus pelos 90 anos de história, desde a chegada dos missionários até hoje. E a Igreja Presbiteriana de Dourados tem as portas abertas para receber você e a sua família. Venha nos visitar aos domingos, às 9 horas da manhã, a escola dominical, e às 19 horas o culto de louvor e adoração a Deus. É muito importante você e sua família estarem na presença do Senhor, adorando ao Senhor e buscando os princípios da palavra do Senhor para aplicar a sua vida ao seu lar. A família enfrenta muitas lutas, as adversidades deste mundo são muitas, mas aquele que anda pela palavra de Deus anda seguro, anda firme. É por isso que Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus é o nosso único caminho, é a nossa única salvação. Olha, não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos. Hoje nós vamos falar sobre andando com prudência, a importância de andarmos de forma prudentes e sermos prudentes neste mundo, tá bom? Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos já. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Eletrocar Centro Automotivo, uma empresa que possui profissionais especializados e altamente treinados para cuidar do seu veículo. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos, baterias com garantia e durabilidade, troca de óleo com as melhores marcas do mercado. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Mais informações, 3422-7507. O texto que nós vamos ler hoje para a nossa meditação está em Efésios, capítulo de número 5, a partir do verso de número 15, que diz assim: vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre esse assunto, andando com prudência. Andar deve ser com prudência. Andar dá sempre a impressão de uma jornada, de uma caminhada, e nessa caminhada nós sempre sabemos dos obstáculos, dos perigos, do desejo de chegar, as tentações de voltar atrás,
as distrações da beira do caminho, aquele peregrino que anda na direção de uma terra prometida, que é a linguagem bíblica para o cristão, um peregrino numa terra estranha, caminhando para uma pátria celestial, a sua pátria, a sua morada eterna. Mas aqui tudo é temporário, tudo é passageiro e a caminhada faz parte da vida. E Paulo usa esta figura de linguagem para nos dizer, para andarmos com prudência. Portanto, vede prudentemente como andais. Me contaram uma história que me chamou muita atenção. Uma moça, ela foi levar uma refeição para o pai e o irmão que trabalhava num contexto rural. E quando ela ia caminhando, passando perto de uma lagoa, ela viu um pé de maracujá muito bonito e resolveu pegar uma flor do maracujá. Aliás, a flor do maracujá é muito linda. E aquela moça, atraída pela flor do maracujá, enquanto ela tentava pegar aquela flor, ela pisou em cima de uma cobra. E a cobra a picou. E ela gritou. O pai ouviu, o irmão correram e aquela cobra foi morta, todo aquele contexto. Levaram a moça, mas ela não suportou o veneno da cobra e morreu. E o pai, a mãe, desesperados no velório, quando o pastor chega para os ofícios do velório, aquela mãe gritava e dizia: pastor, essa moça morreu atraída pela flor do maracujá. E era uma realidade. E às vezes na nossa caminhada, muitas coisas belas, aparentemente bonitas, à beira do caminho, e não olhamos para o chão onde estamos pisando. O perigo de pisar numa serpente ou em algum outro obstáculo, atraídos por uma flor de maracujá ou por alguma beleza da beira do caminho. Muitos jovens, muitas pessoas têm jogado a sua vida pela janela, têm dado cabo à sua jornada, à sua existência, porque atraído pela beleza de alguma coisa à beira do caminho, acaba pisando numa cobra, num perigo, e ceifando a sua própria vida, ceifando a sua existência. A palavra de Deus está nos dizendo aqui para vermos prudentemente como andamos. Havia um cântico das crianças que dizia: cuidado, olhinho, o que vê, cuidado, mão, o que pega, cuidado, pezinho, aonde pisa, porque há muitos obstáculos à beira do caminho, há muitas tragédias para ceifar a nossa vida. Então vede prudentemente como andar, veja por onde você está andando, como está o seu caminho, a sua jornada. Não ande no escuro, nas trevas, ande na luz. Jesus diz: quem me segue anda na luz, porque Jesus é a luz do mundo. Nós não podemos andar na escuridão, nem sermos atraídos pelas belezas da beira do caminho, mas andarmos resolutos, andarmos com prudência, andarmos com sabedoria. Vede prudentemente como andais. Você deveria sondar a sua vida neste momento diante de Deus. A palavra de Deus, ela nos ensina a andarmos com prudência no caminho certo. A palavra de Deus, ela nos ensina a não distrairmos com as ilusões deste mundo, com as belezas transitórias deste mundo, porque muitas delas nos levam para a ruína e o perigo. Vede prudentemente como andais. Todos nós devem um dia parar diante da jornada da vida e perguntar que rumo você está dando à sua existência, à sua jornada,
a sua caminhada. Existe o peregrino perdido, que não sabe onde está andando, não sabe de onde veio, não sabe para onde vai, não sabe o que está fazendo aqui. E existe aquele peregrino, que assim como os outros é também um peregrino, só que ele caminha numa direção certa, segura, ele caminha rumo à pátria celestial. Ele sabe de onde veio, ele sabe o que está fazendo aqui, ele sabe para onde vai. Esse é o peregrino cristão que a Bíblia fala, daquele cuja alma foi redimida pelo Senhor e que estava no caminho da perdição e foi colocado no caminho da vida eterna. Ele sabe como andar. Vede prudentemente como andar. Você que é jovem, vede prudentemente como andar. Você que é criança, vede prudentemente como andar. Você que é adulto, veja prudentemente como andar. Você que é idoso, mesma coisa. Veja prudentemente como andar. E o texto aqui é muito claro, remindo o tempo, porque os dias são maus. Mas antes disso, o texto complementa dizendo, não como nécios, e sim como sábios. Nécios aqui é a mesma palavra para idiota, idiotai no grego. Pessoas que não têm princípio de vida, pessoas que são como a palha que o vento dispersa, que não tem perseverança, que não tem firmeza. Para onde sopra o vento, essa palha vai. Ele é nécio. O nécio aqui é uma pessoa imprudente, é uma pessoa insensato, ou que não tem senso de vida. E o texto aqui diz que nós não devemos andar como os nécios, como idiotas, como pessoas cuja a mentalidade é feita como ventos. Aí a Bíblia fala de ventos de doutrina que leva a pessoa para lá e para cá, ou ventos ideológicos que levam a pessoa para lá e para cá, ou a ideia de quem não tem ideia própria, é um tagarela, que não tem uma firmeza naquilo que acredita, que crê. Quantos dos nossos que são atraídos pelas ilusões deste mundo, são atraídos pelas filosofias deste mundo, pelas ideologias deste mundo, são colocados em caminhos tortuosos para arruinar a sua própria alma, não como nécios, idiotas, e sim como sábios. Nós precisamos de aprender a andar como sábios. A Bíblia diz que o sábio, ele é como a árvore plantada junto à corrente das águas. Ele é também chamado de justo, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são como a palha que o vento dispersa. Ele é jogado para onde o vento está soprando no momento. Ele é levado pela influência, ele é levado pela mídia, ele é levado pelas ideias dos outros. Ele vai no grito, no tropel da multidão, não sabe nem por que está indo, nem para onde está indo, e nem a razão dele estar tomando aquela direção. É um rebelde sem causa. Então vede prudentemente como andais. O nosso tempo exige de nós andarmos com prudência, não como nécio, e sim como sábio, remindo o tempo. Então nós somos chamados aqui para andarmos com prudência. Quem anda com prudência, anda com segurança, mesmo em meio às tempestades da vida, mesmo em tempos confusos como o nosso, anda com prudência, mesmo em tempos difíceis como o nosso, anda com prudência, com perseverança, a lei de Deus no coração, o Espírito Santo que habita o nosso coração para nos ensinar, nos dar sabedoria, a diretriz segura que o Evangelho nos dá, porque Cristo morreu para nos salvar, Ele deu a sua vida por nós, e quem anda com Ele não anda nas trevas, quem anda com Ele anda seguro mesmo em meio às lutas,
e as tragédias da vida. Então, vede prudentemente como andais, sonda o seu caminho diante de Deus, sonda o seu caminho diante da sua consciência à luz da palavra de Deus. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos para continuar o ensino, a exposição desse texto. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Marcas famosas de lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados. Uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas famosas de lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hilda Bergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Nós vamos para a segunda etapa do nosso texto. Ao mesmo tempo que Paulo diz, vede prudentemente como andais, não como necios, sim como sábios, ele diz aqui, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, nós precisamos remir o tempo. O que é remir o tempo? Remir o tempo é você aproveitar bem o seu tempo. Na hora de dormir, durma. Na hora de trabalhar, trabalhe. Na hora de tomar uma refeição, faça com alegria, com prazer, com tempo. Tire um tempo para essas coisas. Tire um tempo para Deus, para você ler a palavra de Deus e para orar. Isto é remir o tempo. Remir o tempo é você não ficar perdendo o tempo com coisas fúteis. Remir o tempo é você aproveitar o seu tempo com coisas saudáveis. O lazer é saudável. Não pensa que eu estou falando aqui só de trabalho e de estudar a palavra de Deus, orar, ir à igreja, tirar o tempo que nós devemos para Deus. Precisamos também do descanso, do lazer. Claro, essas coisas fazem parte da nossa vida e do deleite dos nossos dias. Portanto, remir o tempo significa você saber que há tempo para todas as coisas. Eclesiastes diz que há tempo para todo propósito. Há tempo para todas as coisas aqui debaixo do sol. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Há tempo de semear e tempo de colher. Há tempo de rir e tempo de chorar. Há tempo de ajuntar pedras e há tempo de espalhar pedras. Há tempo de amar e há tempo de aborrecer. Há tempo de paz, há tempo de guerra. Há tempo para todo propósito. Há tempo para Deus. Essa história aí de que você não tem tempo para Deus, não tem tempo para ir na igreja, não tem tempo para ler sua Bíblia, não tem tempo para orar, é mentira. Você não terá coragem de falar isso diante do juízo de Deus. Há tempo sim para todo propósito debaixo do sol. Há tempo para fazermos as coisas que a nossa vida exige, mas há tempo também para Deus. Você separar o tempo
de estar na presença do Senhor é de fundamental importância. O domingo, por exemplo, é o dia do Senhor, é um tempo reservado para o nosso descanso do cotidiano, do nosso dia a dia, e dentro desse descanso também um tempo separado para fazermos a obra de Deus, para estarmos na escola dominical, para estarmos no culto, adorando ao Senhor, fazendo uma visita para uma pessoa, para um vizinho, para um amigo, para um parente, para alguém que perdeu um ente querido, para alguém que está enfermo, doente. Há tempo para todo o propósito. E aqui está mandando remir o tempo. Remir o tempo é você aproveitar bem o seu tempo. É você administrar bem a mordomia do tempo. Isso é muito importante, porque tem gente que perde tempo com o que não presta e nunca aproveita o seu tempo com aquilo que edifica a sua alma. Além de remir o tempo, e a recomendação bíblica para você remir o tempo, complementa dizendo, porque os dias são maus. Os dias são maus. E um dia pode o dia mau bater a sua porta. Ao mesmo tempo que ele fala aqui que os dias são maus, no capítulo 6, ele fala assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Um dia, o dia mau pode bater a sua porta, mas em tese nós vivemos num mundo em que torna os nossos dias uma possibilidade para alguém praticar o mal. E se você não remir o seu tempo, não aproveitá-lo bem com as coisas de Deus, você vai usar mal o seu tempo e os seus dias serão maus. Tem um ditado que diz que a mente vazia é oficina de Satanás. Se você não aproveita bem o seu tempo com as coisas que prestam, Satanás vai trabalhar no seu tempo para tornar o seu dia um dia mau. E é por isso que está dizendo, remindo o tempo, porque os dias são maus. E ele complementa assim: por esta razão não vos torneis insensatos. Sede sensato, não viva de forma nécia, não viva de forma tola, seja sensato. E procurai conhecer qual é a vontade do Senhor. Veja quantos conselhos preciosos a palavra de Deus traz ao nosso coração aqui, nesse texto tão pequeno, 3 versículos, Efésios capítulo 5, 15, 16, 17 são os versículos. Quantos conselhos maravilhosos que nos são trazidos aqui. Então, procurai conhecer a vontade de Deus, não seja insensato. É a razão pela qual a palavra de Deus nos exorta, não sermos insensatos e procurarmos conhecer a vontade de Deus. As pessoas sábias, sensatas, justas, que vivem de forma digna a vida, porque a vida só dá uma safra, a vida não repete. As pessoas que vivem de forma digna a vida, elas se preocupam com a coisa. Sabe qual coisa? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Eu quero viver segundo a vontade de Deus. Meus dias, sejam eles curtos ou longos, eu quero vivê-los de acordo com a vontade de Deus e para fazer a vontade de Deus. Eu não quero viver minha vida de qualquer jeito, de qualquer forma. Eu quero vivê-la de conformidade com a palavra do meu Deus. Então, procurai conhecer a vontade de Deus. Onde que você conhece a vontade de Deus? Você conhece a vontade de Deus aqui, na Bíblia. A Bíblia é o livro que revela a vontade de Deus para a nossa vida. O que Deus espera de nós. O Deus que nos deu a vida e tudo mais, toda a condição de viver e de prolongar os nossos dias aqui sobre a terra, até o dia da nossa morte. É desejo dele que nós andemos segundo a sua vontade. E a vontade de Deus é revelada na Bíblia. É lendo a Bíblia que você descobre a vontade de Deus para a sua vida. A Bíblia diz, por exemplo, que a vontade de Deus é que ninguém se perca, mas que os homens cheguem ao pleno conhecimento do Evangelho, que é o conhecimento da verdade. Jesus diz: e conhecereis
a verdade vos libertará. É vontade de Deus que você conheça a verdade, tenha o sentido pleno da existência, que você tenha uma noção de realidade real e não ilusória. Por que as pessoas se entregam tanto ao mundo das drogas? Por que as autoridades combatem as drogas e as drogas continuam sendo um problema para a nossa sociedade? Porque a droga, ela tem a capacidade de te tirar da realidade, a fuga da realidade. A Bíblia faz o contrário, ela te coloca no centro da realidade. Procurai conhecer qual é a vontade de Deus. Procure conhecer a vontade de Deus para você, se você quiser ter um senso de realidade. Se você não quiser viver uma utopia, se você não quiser viver anestesiado, se você não quer viver entorpecido, drogado, não às vezes pelas drogas comuns, mas a droga de uma ideologia, a droga de uma ilusão deste mundo. Você pode estar dopado sem ter bebido, ingerido nada, absolutamente nada. Você pode estar dopado por este mundo, fora do senso da realidade, distante de Deus, longe da vontade de Deus. Então você precisa de vir para o centro da vontade de Deus. O versículo 17: procurai conhecer qual a vontade de Deus, ou qual a vontade do Senhor. Você conhece a vontade do Senhor para a sua vida quando você lê a Bíblia. Deus revela na sua palavra a sua vontade. Por exemplo, Ele revela o plano da salvação em Cristo. Ele nos revela Cristo. E a vontade de Deus é que os homens creiam no seu Filho, Jesus Cristo, que Ele enviou a este mundo para nos salvar. É vontade de Deus que você tenha este conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, mas não aquele conhecimento de livro, aquele conhecimento real, uma experiência real com Cristo, que te dá uma nova vida, que te dá um novo sentido para viver, que te dá uma nova alegria, uma nova esperança. Paulo está dizendo aqui: procurai conhecer a vontade do Senhor. Leia sua Bíblia e ore, se você quiser conhecer a vontade do Senhor. O que eu quero te dizer é o seguinte: é maravilhoso conhecermos a vontade de Deus e andarmos segundo a vontade de Deus para a nossa vida. A gente anda seguro, a gente anda com plena convicção de fé, a gente anda com certeza da salvação em Cristo. Se eu morrer aqui agora, eu não preciso de ter medo de ir para o inferno. Jesus diz: quem crê em mim tem a vida eterna. É a vontade de Deus, é que você creia em Jesus Cristo como seu Salvador e receba a vida eterna como um presente de Deus para você e para sua casa, e viva de forma segura e sensata. É vontade de Deus isso. Procurai conhecer a vontade de Deus. Então veja prudentemente como andais. Que Deus te abençoe. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos para orar com você e com a sua família. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg Administradora e Corretora de Seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg Administradora e Corretora de Seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Olha, nós chegamos aqui ao momento final do programa Andando com Cristo. Quero agradecer a sua companhia. Vede prudentemente como andar, tá bom?
Quero também convidar você para domingo próximo estar conosco às 9 horas da manhã, escola dominical, e às 19 horas o culto de gratidão e louvor a Deus. Você é convidado para estar conosco. Quero também deixar um convite aí para os nossos jovens, fiquem atentos. Em agosto nós temos o simpósio dos nossos jovens e o tema é sobre o design inteligente. É um cientista que vem falar, uma grande autoridade no assunto, e você é nosso convidado. Já entre no site da igreja e já faça a sua inscrição, venha participar conosco desse simpósio da Reforma Jovem, tá bom? Nós vamos orar por você e pela sua família, vamos falar com Deus. Amado Deus, nós bendizemos o Teu nome, porque o Senhor é bom, a Tua misericórdia dura para sempre. Deus, a Tua palavra nos recomenda a vermos prudentemente como nós estamos andando na Tua presença, remindo o tempo. Os dias são maus, exigem de nós vigilância, diligência, sabedoria e graça. Portanto, eu peço ao Senhor que nos dê essa graça ao coração para fazermos a Tua vontade. E a cada dia mais, lendo a Tua palavra, procurando descobrir a Tua vontade para a nossa vida. Obrigado por aqueles que nos acompanham neste momento. Derrame sobre cada um deles a Tua bênção e a Tua paz. Oramos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, a quem nós também amamos. Em nome dele nós oramos. Amém. Olha, muito obrigado pela sua companhia. Continue na programação da TV Gran Dourados, a TV da família douradense.